É você quem cria sua própria realidade. Dentro de você está intacto o conhecimento de que você é o criador da sua própria realidade. A criação da sua experiência de vida depende certamente só de você. Bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Vive em Expansão. Estou aqui para te fazer um convite muito especial. Vive em expansão, torne-se maior e melhor do que si mesmo. E hoje nós estamos na oitava aula, adentrando a oitava aula aqui desse momento Leitura que Expande, e onde estamos fazendo a leitura do livro Peça e Será Atendido. Esse livro mega especial, que aqui em minhas mãos está com a edição mais antiga, mas você pode adquirir a edição novinha, capa linda, maravilhosa, que está o link aqui na descrição do vídeo. E aí, com o livro em mãos, você também poder fazer a leitura na íntegra, linha por linha, página por página, capítulo por capítulo. E, claro, junto com a gente aqui, poder explorar ainda mais esse conteúdo, se aprofundar ainda mais, ter mais percepções, mais clareza, mais inspiração, né, para poder aderir a esse modo de vida, porque aqui em nossas mãos, pelo menos nas minhas aqui, e eu espero que também nas suas aí, não está só um livro, está um chamado para que nós possamos ter um estilo de vida comandado de forma consciente por nós mesmos. E já começando aqui esse capítulo 3, que estamos aqui, ó, na página 36. Se você não está inscrito no canal, já se inscreva também. Se você falou, Fabrini, mas eu não assisti as outras aulas, fique aqui com a gente nessa. Mas daí depois você tem a playlist também, que o link está aqui na descrição também para você assistir desde a primeira aula. Estamos só começando, como eu disse, estamos no capítulo 3. Aqui na descrição você sempre encontra os melhores caminhos para poder fazer isso juntos, tá bom? Então, a gente agora, nos aprofundando aqui, vocês viram que no capítulo anterior, eles vieram bem com o discurso de nos relembrar de quem a gente é. E sendo quem somos, aqueles já revelam. Então, ó, nesse caminho de se lembrar de quem você é, eu preciso te contar. É você quem cria a sua própria realidade. É você quem cria a sua realidade. Esse é o título desse capítulo 3. E como eu também mencionei na aula anterior, temos um desafio aqui, porque é um desafio não ler a página inteira. Mas por isso que também nesta aula, certamente ficaremos aqui navegando nesse capítulo 3. E aí poderemos também, né, nos conectar de forma mais e mais ampla. Às vezes, no seu ritmo aí, pode ser que você já tenha até passado do capítulo 3 e tá tudo bem. Mas quando você chega na aula, né, você tem a oportunidade de reviver ele, você tem a oportunidade de revisitá-lo, e aí fazendo, como eu disse, esse degustar, né, esse mais do que ler, esse se conectar com esse chamado de estilo de vida novo que você está recebendo agora, e que eu também estou tendo a oportunidade de revitalizar em mim. Então, aqui no capítulo 3, né, no início, no primeiro parágrafo aqui da página 36, eu grifei a seguinte frase, né, porque daí eles começam, há pouco tempo atrás, nossos amigos Jerry e Esther foram apresentados a esta frase: é você quem cria sua própria realidade. Ficaram empolgados e ao mesmo tempo preocupados, pois, como muitos de nossos amigos no estado físico, né, no estado que eu e você estamos aqui, apesar de desejarem controlar a criação da sua própria experiência, algumas questões básicas os afligiam. Podemos realmente escolher a realidade que criamos? E se isso for possível, como colocar em prática? Então, eles falaram, mencionaram preocupações que é comum a muitos de nós aqui, quando nos deparamos, né? E esse incômodo e essa dúvida, né? Porque daí, por outro lado, a gente olha e fala, mas peraí, né? Tem cada realidade que a gente vê, não é? Talvez você, inclusive, fale, poxa, mas se todo mundo está criando sua própria realidade, por que algumas pessoas estariam criando guerras, né? Por que tem a guerra? Por que tem a fome? Por que tem a doença? Porque, entende? É inevitável a gente cair nesse lugar, mas quem que iria criar, já que a gente pode criar a nossa própria realidade, quem que criaria isso? No decorrer do livro também você vai expandindo essa consciência e essa clareza. Tanto que nesse capítulo mesmo já tem ali, dando um spoiler, né? Já tem ali um pouquinho mais de aprofundamento nesse sentido. Mas sim, saiba disso, né? Você pode criar, você pode não, você já está criando. E agora você pode criar isso de maneira consciente, né? E aí, como eles perguntaram, né? E como que se faz já isso? Aqui no subtítulo, né, da próxima parte da página 36, a base para a sua vida é a liberdade total.
Esse é o subtítulo aqui. E aí ele fala, né? Você nasceu com o conhecimento inato de que é você quem cria a sua própria realidade. Isso já nasceu com a gente, esse conhecimento é inato. Tanto que não é à toa você está aqui, numa aula como essa. Então já tem algo em você que buscava se relembrar disso, que já buscava se reconectar com essa fala, com esse conceito, com esse saber, entende? Que já sabe, que já existe dentro de você. Então, só que daí, justamente, você nasceu sabendo que é criador de sua própria realidade e o desejo de fazer isso pulsava intensamente de dentro de você. Nós viemos aqui para isso. Mas quando começou a integrar na sociedade, né, a se integrar na sociedade, passou a aceitar uma boa parte do que as outras pessoas diziam sobre o que era o caminho, né, sobre o caminho que a sua vida deveria trilhar. Então a gente vai aderindo, né, ao que se tem rodado no momento de sociedade daquele que a gente nasceu, que é aquele que a gente chegou. Isso desde que o mundo é mundo, né? Então, cada um que foi chegando ali naquele, né, formato, muitos foram aderindo, foram se esquecendo e foram simplesmente seguindo. Porém, dentro de você continua intacto o conhecimento de que você é o criador da sua própria experiência de vida. Isso está intacto aí dentro de você, isso está latente aí dentro de você. E aí ele diz, repito, a criação de sua experiência de vida depende certamente só de você. E não é um certamente, a gente foi muito acostumado com a palavra certamente ser, ela ser meio condicional, né? Ela estar numa condicionalidade, certamente, né? Ou uma dúvida, né? Só que não, aqui é certamente, é certo que sim, é certo que é isso, sabe? Porque a gente foi um pouco acostumado a colocar isso de forma meio condicional. Certamente, sabe? Como algo assim vago. Mas não, é certamente. No sentido de é certo que, sabe? É certo. É certo que só depende de você. É certo. Ampliando um pouco mais, né? Você jamais gostou que alguém lhe dissesse o que fazer. Gente, veja isso com os bebês. A gente fala, põe aqui, ele põe ali. Ele fica ali tentando se esquivar, às vezes, do que a gente está colocando para ele. Quantas vezes o bebezinho está indo engatinhando para um lado, a gente tira e põe para o outro. Ah, a gente tira, mas ele. A gente fala, gente, quanta insistência. Não parece teimosinho? Não parece que daí ele está desobedecendo? Por que será? Porque esse desejo latente já estava dentro dele, de que ele queria criar a própria realidade. Mas claro, mas tem uma tomada, mas tem isso. Mas só que a gente foi colocando, não, é perigoso, é feio, vai se machucar. E tá tudo bem também, viu? Não é para agora também deixar a criança se colocar em risco. Porém, a gente foi condicionando ela a deixar de ir na direção daquilo que ela estava querendo naquele momento. Isso é inegável. Mesmo que com todas as justificativas que são verdadeiras e que são verdades, né, de evitar um risco, de tal, ainda assim, foi um treino inevitável, tá? Mas ao longo do tempo, pressionado pelas pessoas ao seu redor, convencidas de que a maneira delas era melhor do que a sua, aos poucos você foi abandonando a determinação de guiar a sua própria vida. Porque realmente, anos e anos e anos, né, sem ter ali considerado a sua sabedoria nata da fonte, né? Que você também era. Até porque aquele adulto que estava te conduzindo, em sua maioria, né? Tem alguns poucos aí, e quem sabe você até vai ser a partir de agora, né? Mais consciente, você tendo também um outro humano a guiar, né? Que seria um bebê, um filho, você poder ter mais essa prática de conduzi-lo, apoiá-lo, ajudá-lo a se conectar com o saber dele, com essa sabedoria inata que já veio com ele. Né? Porque ali a gente olha e vê um bebê desprovido de conhecimento. Mas, na verdade, ali tem alguém que tem a fonte de conhecimento dentro de si mesmo. Né? Então, tanto que criou a si mesmo. Um bebê ele foi criando a partir de si mesmo, né? Os bracinhos, você se alimentando, se você é a mãe, né? Ou você sendo o pai, né? Você viu ali uma outra pessoa, né? Se alimentando e ali algo dentro de si se criando a partir de si mesmo, né? Então, cada membro, cada órgão se criando a partir de si mesmo, a partir daquele embrião, né? Então, que começa, né, a desenvolver-se com uma sabedoria inata, porque concorda que
O médico só foi observando e dando ali a direção para aquela mãe, para as vitaminas, para isso, mas o médico não precisou, e nem a mãe, intervir em nada daquela autocriação. E a gente vai falar, mas foi Deus que criou, sim, né, na amplitude, mas ali naquele momento era aquele ser ali se autocriando, se automaterializando. Então tinha uma sabedoria ali que sabia que precisava se desenvolver. Concorda? Não é, quando a gente olha assim, não fica muito mais palpável, né? A gente fala, não, realmente, se for ver, eu já criei a minha realidade dentro do útero, né? Já estava ali me autocriando. E aí aqui, né, com isso, foi abdicando, né? Foi abdicando inconscientemente de um fundamento básico, sua total e absoluta liberdade de criar. Mas, apesar de ter se adaptado ao desejo dos outros, você continua tendo essa liberdade. Você se adaptou, mas continua sendo a sua essência, você continua aí disponível para você. De fato, é impossível renunciar verdadeiramente a ela, pois a liberdade é o princípio básico do seu ser. É o nosso princípio básico de ser, é a liberdade. E nós, inclusive, diferente de outras espécies, temos ainda mais, porque a gente não segue simplesmente o nosso instinto. A gente tem condições de manipular, de manusear, de conduzir o nosso instinto, coisa que algumas espécies praticamente não fazem, né? Elas simplesmente seguem um instinto de ataque, seguem um instinto disso ou daquilo. O último parágrafo aqui da primeira parte da página 37. No entanto, ao tentar adaptar-se às exigências e expectativas externas, para não criar problemas, né? Porque senão você ia criar, já deve ter criado alguns, imagina então, né? Se você tivesse ainda mais ainda, né? Você tomou atalhos contrários à sua verdadeira essência. Então você foi tomando atalhos, você foi se adaptando a tal maneira que você foi criando atalhos que eram contrários à sua essência, de ter essa condução consciente de si, da sua própria vida. Segundo subtítulo aqui, e que está na página 37. Só você pode criar a sua experiência. Primeiro parágrafo. Este livro vai falar o tempo todo do seu realinhamento com a energia essencial. Para quem não assistiu às aulas anteriores, lá na introdução tem falando, né? Que nós somos provenientes dessa energia essencial. E logo, sendo originários da energia essencial, somos energia essencial. E a energia essencial é aquilo que cria tudo. Porque justamente é essencial, é uma energia que é essencial para tudo e todos que estão aqui materializados. Todos provêm dessa energia essencial. Então, para que você assuma a sabedoria, a bondade e o poder que são essencialmente seus e são o que você realmente é. Então esse livro vai fazer o tempo todo, né? Vai falar o tempo todo para a gente se realinhar com tudo isso. Mas eu vou já aqui para o segundo parágrafo. Depois de realinhar-se com as forças externas, né, que daí você vai se realinhar, né, com as forças externas que fazem parte do seu movimento, né, de poder de fato criar a vida, então eu vou criar um realinhamento com essas forças que já estão aqui disponíveis para mim. Né, porque eu fiquei me adequando às pessoas e perdi acesso às forças, às leis universais e com o que é verdadeiramente a fonte do que você é. Então, tem forças externas que estão trabalhando em meu favor, tem aqui as leis universais que já estão disponíveis e atuando e atuantes em mim, e tem aqui o que é verdadeiramente a fonte que você é, né? Então, você tomar consciência de verdadeiramente ser a fonte que você é. Fonte está, inclusive, com F maiúsculo. Imensas e profundas alegrias o aguardam. Então, quando você tomar esse realinhamento, né, com as forças externas, com as leis universais e com o que é verdadeiramente a fonte do que você é, imensas e profundas alegrias o aguardam. Pois não há satisfação maior do que ser criador da própria experiência e tomar nas mãos as rédeas da própria vida. Não tem alegria maior do que isso, gente. Olha que incrível. Né? E de novo, falei na aula anterior, mas repito e reforço aqui, não é para te motivar e te fazer se sentir empoderado tão somente, não, é para trazer consciência, é para trazer conscientização, e aí estando, sabe quando a gente tem habilitação? Ó, agora você está habilitado, pode dirigir, é isso que esse livro precisa fazer com a gente, você compreender e se tornar habilitado a dirigir a própria vida.
É sobre isso. Olha o poder, não é um livro, né? Não é um livro, é uma oportunidade gigante. Tem aqui o próximo subtítulo: Vocês são seres eternos em forma física. E aí a primeira frase desse tópico diz: Vocês são seres eternos que escolheram participar dessa experiência na vida física por muitas razões. Tá? Então, assim, tem infinitas razões que fizeram a gente escolher ter exatamente esse momento, esse tempo, nessas circunstâncias, nessa vida física. Então, cada um está naquilo que escolheu, inclusive, como sendo ali a oportunidade do seu jogo. Às vezes, você permite que a verdadeira natureza do seu ser flua totalmente através de você. E nesses momentos, a alegria é inexprimível. É difícil de ser expressada, né? Mas são lampejos que a gente tem, às vezes, desse flow, desse fluir, e que você fala, nossa, olha só como deu muito certo. Sabe aquelas coisas que a gente fala, nossa, se tivesse tentado combinar, não teria dado certo. Você já se viu falando essa frase? Porque, na verdade, quando isso acontece, é porque você realmente fluiu, né? Deixou, permitiu aqui fluir essa sabedoria, ó, esse ser, né? Essa natureza, essa verdadeira natureza do seu ser, fluindo totalmente através de você. Essa é a alegria que a gente sente de falar, caramba, não teria dado tão certo. Este parágrafo, né, ele diz assim: este livro foi escrito para ajudá-lo a entender que é você, isso daqui está na página 38, tá? Que é você sempre, que você é sempre capaz de permitir que a sua natureza verdadeira emane através de você. Você é capaz de permitir que a sua natureza verdadeira emane através de você. Quando aprender a permitir conscientemente sua conexão total com o eu que está em sua fonte, com F maiúsculo, então eu e fonte com letras maiúsculas aqui, né, com o eu que está em sua fonte. Vou explicar isso. Sua experiência será de total prazer. Ao escolher conscientemente a direção de seus pensamentos, você pode estar em conexão constante com a energia essencial, com Deus, com a alegria e com tudo o que considera bom. Olha isso, gente. Conexão total, constante com a energia essencial, com Deus, com a alegria e com tudo o que considera bom. E aí, nós vamos chegando já aqui na conclusão desta 8ª aula, mas o que eu quero também reforçar aqui? Esse trecho aqui, ó, conexão total com o eu que está em sua fonte. Com o eu que está em sua fonte, com F maiúsculo. Então, o que é esse eu? Então, tem esse eu que está aqui, né? Ao mesmo tempo, então, Heiberg diz isso pra gente, né? Que a gente não está aqui ou lá. Não, a gente está aqui e lá, sabe? Então, pensa assim, que tem uma fonte de água viva, né? Tem uma fonte ali, jorrando aquela água. E, por exemplo, eu estou neste exato momento, eu estou em Jundiaí. Então tem o Rio Jundiaí. O Rio Jundiaí tem ele lá na fonte e tem ele aqui que passa na avenida ali 9 de Julho. Aquele rio, apesar de ter um aspecto diferente do de lá da fonte, é o mesmo rio. E ele não está só aqui e não mais lá. Ele está aqui e lá. Ele está lá na fonte, como o Rio Jundiaí, e ele está aqui no córregozinho ali, ele está ali perto da. Transparecendo ali perto da Avenida 9 de Julho. Então é o mesmo rio. Então, esse eu que está em sua fonte é esse mesmo eu que está aqui. Só que aqui eu estou numa experiência física. Mas ao mesmo tempo tem uma parte minha que é total conectada com essa fonte, com F maiúsculo, que está lá também. E aí várias vertentes chamam de diversas formas, né? Tem o centelha divina, tem o partícula átmica, tem o imagem e semelhança, tem o imagem verdadeira, tem o... Ixi, tem N formas de você chamar essa parte sua. Meu eu superior, né? O meu eu do futuro, que já está lá pronto, expandido, entende? Então, tudo nós temos na página 38 a conclusão do capítulo 3. O bem-estar absoluto é a base do universo. Bem-estar é a base desse universo, com um maiúsculo. Esse flui para você e através de você. Basta permitir.
Então, o bem-estar ele já está para e através de você. Só que aí você precisa permitir esse canal estar desbloqueado, né? Tirar ali qualquer interrupção para que ele flua. Assim como o ar que você respira, basta se abrir, relaxar e atraí-lo para o seu ser. Atrair esse bem-estar para o seu ser. Este livro lhe ensina como permitir conscientemente sua conexão natural com o fluxo do bem-estar. Aqui ele pergunta, né? Você consegue perceber o quanto o bem-estar está fluindo para você? Consegue já se conectar com isso? Talvez você até fale, não, eu não consigo sentir esse bem-estar. O que seria isso, né? Compreende quanta orquestração de circunstâncias e eventos foi disponibilizada a seu favor? Olha isso, gente. Percebe quanto é querido, quanto é abençoado e que é parte integrante do grande processo criador? Queremos que você se dê conta disso. Queremos que comece a compreender a natureza abençoada do seu ser e a procurar as evidências dessa realidade que estamos mostrando em todos os momentos em que você permite vê-las. Estamos mostrando em todos os momentos em que você permite vê-las. Olha isso, já está aí e tem essa consciência tentando mostrar pra gente. Eu vou até encerrar aqui, gente, né? Fazemos isso colocando à sua disposição amores, dinheiro, experiências gratificantes e coisas lindas para serem usufruídas. Criamos circunstâncias, eventos e proporcionamos experiências surpreendentes para que as pessoas possam se encontrar sem uma razão específica, apenas pelo motivo fantasticamente importante de darem um pouco de alegria umas às outras quando estão juntas. E eu espero ter sido aqui instrumento. Olha, eu até arrepiei aqui, gente, me emocionei profundamente, né? Espero que esse momento tenha sido parte dessa dança universal para que nós possamos, né, estar aqui absorvendo, reencontrando essa verdade para podermos, de fato, cada vez mais viver essa alegria, né, de compartilharmos essa experiência. E fique atento, tem muitas sinalizações acontecendo aí. Eu vou terminar falando um pouquinho de uma experiência que eu tive dia desses, né? Um beija-flor, gente. Olha só, e é isso que eles estão falando aqui nesse trecho, né? Criamos diversas experiências para que vocês possam se vocês permitirem perceber o quanto nós estamos ali com vocês. E nós somos realmente muito abençoados. E eu estava em casa, tem muito vidro, né? E aí eu tinha aberto uma janela, tinha chegado há pouco tempo, e eu ouvi, né? Daqui a pouco eu ouvi um barulho e falei, caramba, eu acho que entrou algum bichinho aqui na varanda interna, né? Tem uma varanda que ela é fechada de vidro, mas ela é interna. E aí eu fui lá ver. Quando eu fui ver, tinha um beija-flor. E ele tava no vidro, assim, querendo sair, né? Porque acho que ele deve ter entrado pelo lado que tava aberto, mas daí na hora que foi voar de volta para sair, ficou ali enroscado. E aí eles ficam ali insistentes, né? E acabam se cansando, se machucando, enfim. E aí eu peguei, falei, nossa, eu tenho um pouquinho de receio de pegar na mão, né, as avezinhas, daí eu falei, não, peguei um cabinho assim que a gente põe para travar as janelas, peguei aquele cabinho, que é tipo um cabinho é um cabinho de madeira que é cabo de vassoura, só que cortado, né? E aí fui tentando, né, delicadamente ir conduzindo ele para ele poder encontrar a saída de novo. E ele foi aceitando. E, gente, não é comum a gente ver um beija-flor assim tão, né? Beija-flor é muito rápido, né? E, no entanto, eu tava ali, nossa, que lindo, que lindo. E aí, no que eu fui colocando ali o cabo, ele entendeu como um puleirinho. E ele, ao invés, ele tava sentindo tanta segurança naquele movimento que ele empoleirou em cima daquele cabo, gente. Eu nunca tinha visto um beija-flor pousado. E ele estava pousado naquele cabinho que estava na minha mão. E aí eu falei, nossa, que lindo, que lindo. Só que eu sabia que ele devia estar, né, assustado, então eu já quis, né, disponibilizá-lo a voar, não fiquei tanto tempo ali. E aí eu só fiquei contemplando um pouco, falei, que lindo, que lindo, que lindo. Coloquei daí o cabo assim para fora da janela e dei uma balançadinha para ele voar, e aí imediatamente ele já foi rápido, ainda deu uma pausadinha e foi. Gente, naquele exato momento, né? E olha que conexão mais linda, sabe? Para mim foi exatamente isso que eles falaram. Criamos diversos momentos, experiências para que vocês possam perceber, né, a presença de tudo isso que está disponível para vocês. E naquele momento eu senti nitidamente essa presença, né? Porque realmente é um bicho que se colocou ali, né, numa confiança e numa pausa ali comigo. Então
Se você ficar atento, você vai ver muitas coisas que já estão tentando se mostrar para você, mas você fica às vezes tão na correria, assoberbado de tanta coisa, que não se permite, mas já está aí. E até as sincronicidades, né? Ah, tem gente que fala, e os números, né? Quando eu vejo ali números sincronizados. Sim, mostrando sincronicidades que já estão. E aí aqueles momentos perfeitos, que daí a gente vai falar, nossa, que alinhamento, sabe assim? Então, com essa exploração aqui de tudo isso, né, nós concluímos o terceiro capítulo. E eu quero te convidar a também poder ter o livro em mãos, link na descrição do vídeo, acompanhar essa jornada. Próxima aula entraremos no quarto capítulo, como posso chegar até lá partindo de onde estou, porque às vezes justamente, mas daqui, olha como está a minha realidade. Às vezes você vai olhar e fala, nossa, está tudo muito ruim, né? Às vezes você vai definir assim onde você está. Mas daí no próximo capítulo a gente vai falar de como seguir a partir exatamente do exato momento onde você está. Às vezes você fica mais brotado, parece que eu já estou vivendo tudo também que eu desejei. Como que eu vou ainda projetar mais ainda, sendo que parece que eu já cheguei no topo, né, de tudo aquilo que eu queria? Calma, tem muito mais aí pronto para você. Então, se inscreve, curte, compartilha, porque lembra que quando você compartilha, você está investindo no canal, porque daí a própria plataforma, o YouTube, vai entender que deve entregar também, assim como você fez, o YouTube falar, já que eles compartilharam, então eu vou compartilhar também. Enfim, viva em expansão, torne-se maior e melhor do que si mesmo e siga aqui para a gente poder fazer isso cada vez mais e juntos. Até a próxima aula.